Melhorou agora. Boa noite a todos e a todas. Hoje nós trataremos de alguns capítulos do livro de Pastorino, embora sejam alguns, o conteúdo total é pouco, né, no sentido de quantidade de páginas, então provavelmente vai dar para a gente conseguir concluir a análise de hoje com 50 minutos, 45 minutos, talvez. Jesus nos abençoe. Hoje iniciaremos o nosso estudo com a fixação de Jesus em Cafarnaum e vamos caminhando no sentido dos chamamentos aos apóstolos, aos discípulos, a cura, outras curas de um modo geral. Vamos tratando. Está lá em Mateus 4, 13, 16. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nas fronteiras de Zabulon e Netfali, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região sombria da morte, para estes raiou a luz. Então, o primeiro ponto que eu trato, antes de a gente traçar algumas considerações com base no texto de Pastorino, é com relação ao ponto específico do Evangelho, como a presença de Jesus ela é para todos os povos de um modo geral uma luz. E o engraçado é como alguns pontos do Evangelho fazem questão em ressaltar este fato de que Jesus era aquele que vinha iluminar, que vinha tirar das trevas determinados povos. Ele veio, em realidade, tirar das trevas todos os povos que ocupavam aquele ambiente. Mas, como os capítulos tratavam de aspectos específicos, de coletividades específicas, se utilizava esta expressão, veio tirar das trevas aquele povo específico, mas em realidade o mestre ele é para todos nós uma grande luz. Ele vem iluminar todos os nossos caminhos e nos mostrar a trajetória que devemos percorrer para conseguir trilhar o caminho da evolução espiritual, do desenvolvimento espiritual de um modo geral, para sair das trevas na qual estamos há muito tempo. Tá? Vamos caminhar aqui. Pastorino ele inicia normalmente traçando algumas considerações a respeito do ambiente onde se deu aquela passagem, do ambiente, desde o ambiente sociológico até o ambiente fisiológico mesmo. Então, ele menciona aqui que 3 cidades podem se orgulhar de haver hospedado Jesus Cristo por ocasião da sua estadia, da sua estada aqui no corpo físico, que foram Belém, Nazaré e Cafarnaum. Esta última, tal como Nazaré, ela não apareceu com menção expressa lá no Antigo Testamento. E aí ele menciona, porém, que ela está prevista lá em Flávio José, e aí ele dá algumas informações a respeito de onde está prevista a cidade de Cafarnaum. Ele menciona que no Evangelho ela é chamada, até quando se fala de Jesus, como sua própria cidade. E aí ele cita também que está lá em Ptolomeu. E aí ele menciona que isso corrobora, que isso ratifica o aspecto histórico do Evangelho, dos Evangelhos de um modo geral. Então, é importante a gente ter isso em mente. E o Evangelho, antes de tudo, ele é um documento histórico e que ele traz, embora se questione determinados aspectos, determinados pontos, ele traz em si, por natureza, muitos aspectos históricos, por ser um documento histórico, isto retrata com maior ou com menor fidedignidade os aspectos
daquelas sociedades da época, do momento histórico da época, e todas as suas decorrências, de todas as suas situações que pertencem àqueles ambientes. E aí ele menciona que dela hoje restaram apenas as ruínas de Teon, noroeste do lago de Tiberíades. E aí ele caminha, estabelecendo que ela situava-se no território atribuído à tribo de Neftali, mas era limítrofe da tribo de Zabulon. Mateus aproveita disso, segundo ele, para aplicar a Jesus o trecho de Isaías, lá em 8:23 a 9:1. Diz o original: no passado o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. No futuro glorificará o caminho do mar, a outra margem de Jordão. Aí ele continua fazendo menções, fazendo citações a outros aspectos, a outros textos e a outros documentos históricos. Aí ele menciona aqui o trecho de Isaías: a margem do Jordão e a Galileia dos gentios. Perceba, a Galileia dos gentios. O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz, sobre os habitantes da terra nas sombras uma luz brilhou. Então, já tratamos aqui deste ponto, deste aspecto, como que Jesus significa, de fato, uma luz para toda a humanidade. O caminho do mar, mencionado aqui, ia de Damasco a Carmelo, através do Jordão. E aí ele avança estabelecendo que a Galileia dos gentios, como era conhecida, significa jardim, região, distrito. Era uma cidade cosmopolita, portanto. Cafarnaum, ela tinha esta característica. Ela era formada, ela era composta por uma grande mistura de judeus e de gregos. Ela constituía também um importante entreposto comercial, com ligações por terra e por mar com os distritos circunvizinhos, e que demandavam Orã, Tiro, Sidom, Síria e Egito. Ou seja, era um ambiente muito cosmopolita e muito receptivo a novas ideias por conta da sua própria natureza e da sua finalidade como entreposto comercial. Então, Cafarnaum não era uma cidade qualquer. Ela funcionava como uma espécie de hub por onde transitavam várias pessoas de nacionalidades diferentes, de ambientes diferentes, de religiões diferentes, de constituições culturais diferentes. Isso dava este tom cosmopolita a esta cidade. Daí porque os cafarnaítas, pelos ortodoxos da Judéia, eles eram conhecidos como livre-pensadores e como heréticos sincretistas. E justamente por isso o terreno era fértil, era feraz para a pregação de Jesus, com almas sinceras, sem hipocrisia, podendo manifestar livremente as suas crenças. E aqui um aspecto importante. Jesus, por natureza, ele é um ser plural. Embora ele seja único, como todos nós somos, mas como individualidade, portanto, como espírito e criado pelo Criador, mas ele é, por natureza, plural. Jesus, ele sempre esteve aberto, ele sempre esteve receptivo a todas as misturas culturais, a toda a diversidade cultural, a diversidade sociológica. Jesus Cristo, ele sempre foi aberto a estas novas conexões. É da natureza do Cristo estar receptivo a todas estas diferenças. Então, se analisarmos a trajetória do Cristo, vamos perceber que ele sempre guardou relação com pessoas de diferentes características, de formações culturais, de níveis econômicos diferentes, mas havia sempre um ponto em comum, que era o desejo de estar servindo ao Cristo e aberto aos teus ensinamentos. Quando havia uma boa fé, quando havia o desejo sincero, mesmo que com todas as suas imperfeições, com todas as suas limitações intelecto-morais, ele conseguia identificar dentro desta pluralidade de pessoas e de culturas, de características pessoais, ele conseguia identificar este ponto em comum que liga todas estas pessoas, que é a vontade de servir, que é a boa-fé, que é o desejo sincero, mesmo com todas as suas dificuldades e suas limitações, de servir ao Cristo, de estar ali receptivo àquilo que ele tem a nos oferecer. É este o ponto
em comum entre as pessoas com as quais Jesus Cristo se abriu, digamos assim, né? Esteve mais aberto no sentido de identificar aquela pessoa como um possível trabalhador seu e, acima de tudo, um possível trabalhador de Deus, né? A fixação de residência de Jesus lá em Cafarnaum, a cidade do Consolador, lá na Galileia, jardim fechado, ela nos dá a chave da atuação da individualidade enquanto encarnada num corpo físico, que é manter-se em permanente recolhimento interno, mas fazer tudo o que seja possível para socorrer os demais espíritos em aflições. E este é um aspecto importante, fundamental da personalidade de Cristo, que é, ao mesmo tempo, ser um indivíduo que está em constante recolhimento interno, ou seja, em um estado de oração profundo, quase que ininterrupto, e, ao mesmo tempo, estar sempre em movimento, um movimento que o faz se dedicar e procurar a socorrer todas as almas que estão em sofrimento. Porque existiram muitas almas aqui no nosso mundo material, no planeta Terra, que viviam em estado de recolhimento profundo. Grandes almas até. Mas o ponto principal destas almas nobres, e sobretudo do Cristo, que é a maior de todas aquelas que estiveram aqui, ou seja, aquele mais puro, mais evoluído entre aqueles que estiveram aqui neste planeta, é sempre o desejo profundo de servir. É um estado, ao mesmo tempo, de recolhimento intenso, mas também de absoluto trabalho ativo no sentido de servir no bem e de, acima de tudo, consolar aqueles que sofrem, ter compaixão pelas dores do outro e, a partir deste sentimento, se dedicar profundamente ao socorro destas almas em sofrimento. Esse é um ponto importante levantado aqui por Pastorinho. Vamos avançando e vamos tratar agora não mais da fixação da estadia lá de Jesus em Cafarnaum. Avancemos agora para a convocação dos discípulos. E um ponto importante aqui são as diferenças nas escritas dos evangelistas e na dimensão que eles dão a determinados aspectos do evangelho, a determinadas passagens, e aí conseguimos ver o tamanho do texto que se dá a determinados pontos da trajetória de Jesus Cristo aqui entre nós. Vamos deixar para ler só um aqui, para não ficar enfadonho, porque a essência já dá para compreender. Mateus 14, de 18 a 22. E, passeando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram eles as redes e o seguiram. Jesus, seguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou, deixando imediatamente a barca e seu pai, eles o seguiram. E aí, nos esclarece aqui Pastorino, Jesus tranquilamente passeava por esse ambiente, né, nas margens do lago Tiberíades, e aí ele traça algumas características a respeito do lago, que não parece razoável a gente tratar aqui, porque a essência não é essa, nosso estudo. Esse lago aparece ora como um lago, ora como um mar, muito importante, recebendo a denominação de Genezaré, ou também de Tiberíades, né? É um lago bastante rico em peixe, ou seja, era uma indústria próspera naquele ambiente de pescaria, às margens daquele lago, escoando-se com facilidade e remunerando bem os que a ela se dedicavam, a esta atividade de pescaria. Ou seja, não era um ambiente de pobreza absoluta, era um ambiente rico, relativamente rico, com pessoas de algum nível financeiro,
E ele levanta a ideia aqui de que esse lucro, segundo Pastorino, devia favorecer a companhia chefiada por Pedro, que não era pobre, diga-se, pois possuía alguns bens e alegou ter abandonado estes bens para seguir a Jesus Cristo, em Mateus 19, 27. A companhia de pesca, essa a qual o Pastorino se refere, ela era constituída de vários sócios. Um deles era Pedro, seu irmão André e Zebedeu, que agregava como sócios também seus dois filhos, Tiago e João, além de outros empregados, ou seja, não era uma companhia minúscula, não era uma companhia apenas dedicada à sobrevivência material daqueles indivíduos que faziam parte dela. Ela dava algum lucro, ela proporcionava algum conforto financeiro àqueles que lá estavam. Eles prosseguiram, né, os outros empregados prosseguiram no trabalho depois que os 4 sócios se retiraram para garantir o rendimento financeiro. Então, Pastorino nos traz essas considerações aqui, que são importantes, porque elas dão o tom da condição financeira daqueles indivíduos e da renúncia que eles tiveram de fazer para seguir Jesus Cristo. E, ao transitar em seu passeio, Jesus Cristo ele surpreendeu os pescadores no sentido de lançar as redes, né? Ou seja, ali, de fato, foi uma pescaria de Jesus Cristo, convidando os indivíduos a fazerem uma nova pescaria. Os dois irmãos, Pedro e André, assim como João, eles já eram conhecidos por Jesus Cristo, que os receberam ao saírem eles do grupo do Batista, né? Que o acompanharam na viagem a Jerusalém e no regresso a Galiléia, passando por Samaria. Então, eram figuras já conhecidas de Jesus Cristo, mas, acima de tudo, todos aqueles que conviviam com Jesus Cristo eram, de algum modo, conhecidos por ele, ainda que tivessem, naquele momento, o primeiro contato com Jesus Cristo, porque ele sempre foi, ele é, de fato, e sempre foi, um profundo conhecedor de almas. Então, ele conseguia identificar a essência dos indivíduos e aqueles que estavam predispostos a ele seguir. Tiago, ele é nomeado pela primeira vez como irmão de João, ambos filhos de Zebedeu e de Salomé, lá em Marcos 15 a 40, e aí ele levanta a seguinte possibilidade: seria Salomé, então, uma das irmãs de Jesus Cristo, né? Coloca aqui irmãs entre aspas. Nesse caso, João e Tiago, eles seriam, portanto, sobrinhos, e isso talvez explique a maior intimidade deles com Jesus Cristo, acompanhando-o de perto nas ocasiões mais importantes de sua vida terrena. Então, ele levanta esta possibilidade aqui, seria Salomé uma das irmãs de Jesus Cristo, e aí ele atribui a este fato a maior intimidade que João e Tiago tinham com Jesus Cristo. Tiago, irmão de João, ele é conhecido como Tiago Maior, por ser mais velho, e o outro Tiago, irmão de Jesus, entre aspas, denominado Tiago Menor, o mais moço. E essa cena, segundo o Pastorino, do chamamento, ela é de uma simplicidade e de uma profundidade, ao mesmo tempo, muito grande. Porque os dois primeiros eles estavam a pescar, lançando as redes, enquanto os segundos estavam na outra barca, consertando redes. E aí Jesus aproveita este fato de estarem pescando, de estarem a pescar ali, para demonstrar a eles uma frase importante e que significava ou que significaria o próprio apostolado a que eles destinavam. Seriam pescadores de homens, pescadores dos indivíduos de um modo geral. Eles não tinham, de fato, a necessidade para o trabalho manual, para o seu sustento, porque eles tinham, como dito, esta relativamente confortável situação financeira para bancar o seu sustento. E aí os empregados, obviamente, continuariam a tarefa sob a direção de Zebedeu. Isso garantiria o ganha-pão deles, né? Mas a nota Marcos, de fato, segundo Pastorino, e Zebedeu permaneceu ali com os empregados, tendo compreendido o alcance da tarefa espiritual daquele chamamento, né? Que estava reservado. Ou seja, alguns foram chamados naquele ponto, né? Não no sentido do ensinamento mesmo do Cristo, mas houve ali o entendimento de que havia uma tarefa profunda que precisava ser respeitada,
e que ela era de atribuição de alguns e que deveriam se dedicar à pescaria de indivíduos, de homens em profundo sofrimento. Havia uma compreensão ali da profundidade daquele chamado de Jesus Cristo. E aí, por isso também, segundo o Pastorino, vimos Pedro, André e João, sem maiores preocupações financeiras, permanecerem algum tempo na Judéia, como discípulos do Batista, e depois viajarem acompanhando Jesus Cristo como gente que sabe ter seu sustento garantido. E, de fato, não precisava voltar no outro dia para bater ponto no trabalho para conseguir o sustento. Mas aí existem dois caminhos ao se analisar este ponto. O que é mais fácil? Um pobre que não tem a condição de manter o seu sustento, seguir Jesus Cristo, ou aquele que tem uma condição mais confortável, seguir Jesus Cristo? Num primeiro momento, pode-se pensar que aquele que tem uma condição mais confortável tem uma maior facilidade de seguir a Jesus Cristo. Mas é importante que se diga que aquele que tem uma maior condição, ele, consequentemente, precisa se desprender de uma maior quantidade de bens. Isto reflete, de algum modo, uma predisposição daquele indivíduo a se desapegar destes bens materiais e a seguir a tarefa de Jesus Cristo. E aí eu traço um paralelo com o tema que tratamos no sábado agora, passado, no momento de Kardec, que é do jovem que pediu a Jesus Cristo um tempo para ter o cuidado de enterrar o morto dele. E, de algum modo, estes indivíduos aqui estavam muito mais predispostos a seguir Jesus Cristo e a dispor de todos os seus bens, porque é sempre um risco. Por mais que se tenha algum conforto financeiro, não é fácil, aos nossos olhos, largar tudo isso para seguir uma, entre aspas, aventura que poderia dar com burros na água. É este o ponto. Você precisa compreender profundamente a tarefa de Jesus Cristo e aí sim ter a certeza de que aquilo não é um chamamento comum. É preciso ter uma predisposição de alma, de coração, para compreender o que o Cristo quis ensinar e quis mostrar para aqueles indivíduos, né? Ou seja, aí, neste episódio, segundo o Pastorino, consideramos não mais um discipulado, ou seja, a aceitação por parte da personalidade, das doutrinas da individualidade, mas a renúncia completa à própria personalidade. Ou seja, o ato de seguir Jesus Cristo precisa ser, antes de tudo, um ato de renúncia à própria personalidade, a tudo aquilo que nos atravanca, para seguir a Ele com toda a boa vontade do mundo, né? Para ir em busca daquilo que de fato importa para nós, e não é a nossa individualidade, né? Precisa ter uma renúncia aos pais, aos prazeres, à profissão, aos haveres, de um modo geral. E aí ele nos diz aqui, Pastorino, que há uma imediata aceitação, obediência ao Cristo naquele chamado. Ou seja, eram indivíduos que já tinham noção, mesmo com as suas limitações também, não eram indivíduos perfeitos, longe disso, eles eram homens da sua época, mas eles conseguiram compreender com estas limitações, repito, o que significava aquilo para todos eles, né? E aí eles não iriam mais atrair peixes como eles atraíam, seriam corpos materiais. Eles iam, ao contrário, atrair homens no sentido do espírito, aqueles que estavam em sofrimento, que iriam conceder a porta do espírito para a entrada do Cristo, né? E aí ele nos traz o seguinte ensinamento, que aprendemos que nem todos são chamados. Zebedeu continuou o seu trabalho material porque sua evolução lhe não permitia aderir à individualidade. Permaneceu, pois, com os empregados, ou seja, mantendo aquele ambiente, cuidando das coisas físicas. Mas, mesmo assim, conseguiu compreender a dimensão daquilo. E aí o grupo de 5 homens partiu das margens do lago e penetrou a cidade do Consolador, que é Cafarnaum, prontos a iniciar todos eles
a tarefa de levar o conforto àqueles que sofriam, de enxugar as lágrimas daqueles que choravam, enfim, de amparar todos aqueles em profundo sofrimento. Esse é o ministério da consolação, magistério de espírito, calor para os corações e luz para as mentes, segundo Pastorinho. Avançando no estudo de hoje, vamos tratar agora de um outro ponto, que é a cura de um obsidiado. Vamos ler aqui primeiro, vamos ler apenas Marcos 1, 21 a 28. Imediatamente nos sábados, a sinagoga ensinava, e admiravam-se muito de seu ensino, porque ele ensinava com quem tinha autoridade, não com os escribas. Havia esta diferença profunda, traço marcante. Ora, estava na sinagoga deles um homem com um espírito atrasado que gritou: que importa a nós e a ti, Jesus Nazareno? Vieste a perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas repreendendo, disse Jesus: cala-te e sai dele. Então, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, o espírito atrasado saiu dele. E todos ficaram tão admirados que perguntavam aos outros: que é isto? Que novo ensinamento é este? Porque, com autoridade, ele manda também aos espíritos atrasados e eles lhes obedecem. Divulgou-se logo sua fama por toda a circunvizinhança da Galiléia. Há alguns pontos importantes aqui nesta passagem. O primeiro, obviamente, é a autoridade moral de Jesus Cristo, que fala com o indivíduo, com o espírito obsessor, com uma profunda tranquilidade, no sentido de reconhecimento de quem de fato ele é, e o indivíduo, o espírito, também o reconhece. E imediatamente ele se afasta, porque a imposição moral de Jesus Cristo é muito intensa, é irresistível. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é como Jesus lidava com tranquilidade com esta capacidade, porque este comportamento é típico de um indivíduo que chegou a este nível de evolução espiritual, de compreender de fato quem ele é e de lidar com tranquilidade, sem vaidade com aquele. O terceiro ponto é o da fama de Jesus Cristo. Se nos dias atuais e em toda a história isso aconteceu, aqueles que de algum modo tinham algum potencial de cura ficaram muito famosos por conta desta faculdade. Imagine a fama de Jesus Cristo, porque as suas curas eram muito mais palpáveis, elas eram muito mais intensas, elas eram muito mais chocantes, né, aos olhos daqueles que viam. A sua autoridade moral é muito profunda, e isso deve ter gerado e gerou, de fato, uma fama para Jesus Cristo muito intensa. E ele lidou bem com isso. Ele sempre teve tranquilidade para lidar com estas situações, porque aquilo nunca afetou ele. Muito pelo contrário, a presença de determinados indivíduos o bajulando gerava algum nível de irritação a Jesus Cristo, porque de fato ele não percebia a verdade naquilo, interesse profundo na essência daqueles fatos, digamos, sobrenaturais, entre aspas, e aquilo de algum modo causava alguma irritação nele, porque ele não era um indivíduo que estava apegado a este tipo de prazer, este tipo de sensação de prazer decorrente desta fama, decorrente desse rol de seguidores que estavam ali, mas seguidores que não estavam dispostos a servi-lo da maneira adequada, da maneira como devia ser feito. Vamos lá avançar no estudo aqui de pastorinho. Como era do seu hábito, num sábado, Jesus ele entrou na sinagoga. Não se falou de seus discípulos, mas parece evidente que Pedro, André, Tiago e João, que moravam em Cafarnaum, deviam lá estar com ele.
com ele, como bons judeus aqui, conjectura de Pastorino. Era costume serem convidados os visitantes e os assistentes a falar. Isso favoreceu muito a Jesus Cristo, mais tarde aos apóstolos, a divulgação dessa nova doutrina, a divulgação desses ensinamentos do Mestre, diante daqueles que se interessavam por assuntos religiosos. Marcos, ele sabia a admiração dos circunstantes pela autoridade com que Jesus falava, já era de conhecimento público naquele momento, não como os escribas, e aí ele faz essa comparação da autoridade moral de Jesus Cristo com a dos escribas, que eram absolutamente contrárias. De modo geral, os escribas eles levavam os comentários decorados, e todos os comentários e os ensinamentos de Jesus Cristo eram ensinamentos que eram próprios dele, obviamente. Não havia uma decoreba de texto, apenas um palavrório estéril que não tinha nenhum conteúdo moral e que não tinha nenhuma aplicabilidade na vida de quem falava. Este é um ponto importante. Eram palavras objetivas, mas ao mesmo tempo cheias de amor. Estavam lá na sinagoga um homem obsidiado por um espírito atrasado. Então percebam que este ambiente de obsessão, que é tão comum nos dias atuais, também sempre foi comum nos tempos passados, porque as relações espirituais e as implicações reencarnatórias, elas sempre existiram, desde que os espíritos foram criados, obviamente, por Deus, nosso Criador. E havia ali, de fato, uma obsessão profunda. Como desencarnado, embora atrasado, estava apto a ver a aura magnificamente luminosa de Jesus Cristo e a pressentir que o seu domínio sobre o obsidiado, que ele subjugava, teria que terminar. Ou seja, havia, de fato, uma imposição e o indivíduo, o espírito, conseguia compreender que aquele ato de obsessão teria que terminar. Não havia possibilidade de não obedecer ao que o Cristo impôs como autoridade moral. Jesus ele não conversa nem discute, ele impõe o silêncio e desliga o espírito do obsidiado, ou seja, não havia ali uma interlocução com o espírito, havia de fato uma imposição de uma autoridade moral. É totalmente diferente. A gente nas reuniões mediúnicas, de modo geral, é uma luta, né? Um sofrimento, porque nós não temos a menor condição de dialogar com o espírito e impor a ele qualquer autoridade moral, porque nós não temos essa bagagem intelecto-moral, nós não temos esta capacidade de nos impor. Muito pelo contrário, certamente somos espíritos tão comprometidos quanto aquele que está ali obsidiando, que está ali numa relação perniciosa. E havia, de fato, naquele ato ali, uma violenta agitação, era um espírito violento, e a angústia da separação fez com que o obsidiado gritasse. Isso é tudo muito corriqueiro nas nossas reuniões atuais. Ele apenas traça algumas considerações a respeito desta relação obsessiva que se deu entre o obsidiado e o obsessor. E aí ele dá aqui um pormenor de Lucas, que diz que o obsidiado foi lançado por terra, ou seja, ele perdeu, de fato, o seu ponto de apoio. Percebam aí, do ponto de vista doutrinário, esta relação é uma relação simbiótica. E o indivíduo que estava obsidiando, ele servia como um ponto de apoio para aquele que estava obsidiado. E, normalmente, é assim. A relação de uma obsessão é uma relação de mútua dependência, embora seja uma relação de mútuo sofrimento também, na maioria das vezes. Né? E, logicamente, esta fama de Jesus Cristo se espalhou pelas redondezas, o que é óbvio. Nos dias atuais, qualquer pessoa que tenha alguma capacidade de curar já é tido como um indivíduo que veio aqui para iluminar a humanidade. Imagine como era a fama de Jesus Cristo. Isso é muito relevante. Jesus, ele se representa
a individualidade, ele nos ensina com o seu exemplo que mesmo aqueles que já não necessitam dos trilhos de uma religião, nada perdem em sujeitar-se às tradições do seu povo. Antes, devem aproveitar as situações que se apresentam para elucidar a todos as grandes verdades profundas do Espírito. Deve, portanto, frequentar o círculo religioso a que se acha ligado, seja ele qual for. Aqui no sentido de, mesmo aqueles indivíduos que não estão vivenciando aqueles trilhos de uma religião, eles conseguem se ligar a Deus de algum modo, porque, afinal, no final das contas, o que nos liga a Deus não é a religião, mas é o ato de ser religioso. Esta religiosidade, no sentido de religação, nos liga a Deus, nos proporciona este intercâmbio, nos proporciona este contato. Isso para quem quer que seja, independentemente do segmento religioso do indivíduo, né? E aqui, uma outra interpretação do texto, segundo Pastorino, nos revela que a nossa individualidade ela deve agir com autoridade cada vez que descobre que nossa personalidade está dominada por espíritos atrasados. Ou seja, ele faz aqui, Pastorino, uma reflexão no sentido de uma obsessão causada pela nossa própria personalidade e não para um indivíduo. E certamente, conhecendo Jesus Cristo, no sentido de não conhecê-lo profundamente, porque nós não temos esta capacidade, mas identificando o Cristo como o nosso mestre, conseguimos ter a compreensão de que este ato de desobsidiar o indivíduo através da sua imposição moral é também um exemplo de como nós devemos nos impor perante os nossos obsessores, não os obsessores externos, mas os nossos obsessores internos, como decorrências da nossa própria personalidade, do nosso próprio ego, daquilo que de fato nos aprisiona como seres dominados pelos elementos da matéria, por aquilo que gira em torno deste mundo, por aquilo que faz parte deste ambiente material. Uma importante lição aqui de Pastorino, e certamente a lição de Jesus Cristo foi profunda neste sentido também. Vamos agora avançar para a cura da sogra de Pedro. Está lá em Mateus 8,14, Marcos 1, 29, 31 e Lucas 4, 38 e 39. Vamos tratar aqui de Mateus. Tendo entrado Jesus na casa de Pedro, viu que a sogra deste estava de cama e com febre. Tocando-lhe a mão, a febre a deixou. Então ela se levantou e os servia. Ao terminar o culto lá na sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Pedro e de André, que confirma de fato a presença dos dois, que naturalmente saíram juntos com Jesus Cristo, já que estavam acompanhando ele no mesmo ambiente. Nessa casa, segundo a tradição, encontrava-se Jesus hospedado durante a sua vida pública. Embora natural de Betsaída, João 1, 4, Pedro ele habitava em Cafarnaum, seja por motivo de seu casamento, ele residia com a sogra. Percebam que há aí, de fato, alguma dose de inconveniência, né, neste ponto, com perdão do bom humor, seja por causa de sua sociedade de pesca. Ou seja, o indivíduo, Pedro, ele habitava a casa da sogra, então gerava algum transtorno naquele ambiente. Regressando à casa, eles encontraram a sogra de Pedro, cujo nome ignoramos, e este é um ponto relevante. A mulher, de um modo geral, nos evangelhos, e entendam aqui o evangelho, né? Entendamos aqui o evangelho como um documento histórico, né? No sentido de retratar o que vigorava no momento, identificava a mulher apenas como um ser que não tinha individualidade perante aquela coletividade, né? Então, a mulher, normalmente, nos evangelhos, ela não é tratada pelo nome, é sempre a sogra de alguém, a filha de não sei quem, porque este ponto evidencia
o papel que a mulher exercia naquela sociedade. Precisamos fazer esta reflexão para os dias atuais. Ainda nos dias atuais, nós conseguimos identificar em determinadas falas nossas a colocação da mulher numa posição de subjugação. Então, é a mulher de Rodrigo, é a filha de João, é a sobrinha de Pedro, a irmã de Paulo. É sempre importante termos isso em mente, porque a análise do Evangelho precisa ser também, antes de mais nada, uma análise perante a coletividade atual, o ambiente atual também. Afinal de contas, nós não devemos analisar e tentar estudar os ensinamentos de Jesus Cristo apegados apenas ao seu ambiente histórico, ao passado. É preciso, sobretudo, tenhamos uma compreensão do Evangelho nos dias atuais, fazendo a interpretação sistemática do Evangelho nos dias atuais, porque senão não faz sentido a gente discutir o Evangelho se ele não for aplicável ao nosso dia a dia. Não faz nenhum sentido a gente discutir o Evangelho apenas sob a análise dos ensinamentos de acolhimento de Jesus Cristo. Preciso que tenhamos uma compreensão respeitavelmente crítica do Evangelho e tentar aplicá-lo, contribuindo sociologicamente também com os ensinamentos de Jesus Cristo para gerar alguma transformação, porque senão a nossa análise fica sempre estéril. E, afinal de contas, Jesus Cristo não foi apenas acolhimento. Muito pelo contrário, Jesus foi um instrumento de transformação social e, sobretudo, porque questionava demais o estado de coisas que vigia na época. Antes de mais nada, Jesus Cristo sempre foi um questionador daquilo que estava vigorando naquele ambiente, se ele se adaptasse a tudo aquilo, se ele aceitasse aquilo como uma decorrência lógica daquelas coletividades ali, daquela sociedade, ele não teria cumprido o seu papel. Ele cumpriu com maestria porque ele foi, repito, antes de mais nada, um transformador, um questionador daquilo que estava posto. E é este, guardada as devidas proporções, o papel de todos nós que nos consideramos trabalhadores do Cristo, mesmo com todas as nossas limitações. E aí, eram comuns, nos informa aqui Pastorino, que eram comuns essas febres na Palestina, normalmente nos locais vizinhos a lagos, por conta das condições também de higiene, das condições ambientais ali, daquilo tudo, perdão. E aí, Jesus, ele, ao ter este contato com a sogra de Pedro, ele inclina-se sobre a doente e toca a mão dela e a levanta. E a febre imediatamente, instantaneamente desaparece. E a fraqueza superveniente a esses assédios foi embora. A enferma, obviamente, passou-se a sentir bem, forte, e aí foi servir a todos. Este também o papel da mulher, e precisamos, como o nosso dever, questionar. Percebam que ela recuperou-se da sua doença e foi fazer o quê? Servir a todos. Porque o papel da mulher da sociedade da época era um papel subserviente, um papel que estava ali sempre predisposta a servir aqueles. E Jesus compreendia que este não era o papel da mulher e questionava também isso. E a relação de Jesus Cristo com a mulher evidencia isso. Ele previa a absoluta igualdade da mulher para com o homem. E ele se relacionava no sentido de interagir com a mulher em condição de absoluta igualdade. Percebam o papel de Madalena, por exemplo, na vida de Jesus Cristo. E isso é importante nós termos isso em mente, porque não era fácil para qualquer mestre, qualquer Messias, né, lidar com tranquilidade
esta relação com as mulheres, de um modo geral, estabelecendo a igualdade, quando, em realidade, a sociedade não tolerava isso, não permitia, não refletia este aspecto de igualdade. Isso é importante. Nada se fala aqui também da esposa de Pedro, que era a sogra que parece que governava a casa, provavelmente, né? Pensam alguns que a criatura que atingiu a vida permanente, a individualidade, não deve mais atender ao círculo familiar. E este é um ponto importante, mas apenas aos estranhos. Jesus nos ensina, por mais que alguns ensinamentos dele pareçam contraditórios, né? Porque muitas vezes ele parece abandonar esses aspectos da vida familiar e desejar que abandonemos esses aspectos da vida familiar, só que os ensinamentos dele são muito mais profundos do que a gente imagina que são, né? E ele jamais negou, melhor dizendo, a importância destas relações familiares. Não é disso, a meu ver, que Jesus trata. Ele retrata aí as relações familiares com situações que podem nos atravancar, porque elas podem refletir um maior apego do indivíduo aos aspectos materiais, e não porque ele condene as relações familiares. E, pelo contrário, ele se preocupou com a mãe dele também, tanto que ele tratou de estabelecer a obrigação para aqueles que ficaram lá, para que cuidassem da mãe, porque ele iria seguir os ensinamentos dele, mas nem por isso ele deixou ao desamparo a mãe dele. Isso é importante. Ele estava o tempo inteiro predisposto a acolher terceiros, no sentido de seres que não fazem parte da sua família material, mas ele sempre estava também disposto a acolher aqueles que dele eram familiares do ponto de vista material também, porque, afinal de contas, isto reflete também uma dose do seu nível de amor para com o ser humano. E Jesus também, embora ele estivesse sempre transitando com muita tranquilidade entre o mundo espiritual e o mundo material, porque ele não estava aprisionado a isto aqui, mas ele vivia, de algum modo, os aspectos que são decorrências do nosso mundo material. Isso é importante que se diga. Vamos aqui para outras curas. Vamos avançar para finalizar o nosso estudo de hoje. Mateus 8, 16 a 17. Ao chegar à tarde, trouxeram-lhes muitos obsidiados, e ele expeliu os espíritos com a palavra e curou todos os doentes, para cumprir-se o que foi dito através do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas fraquezas e removeu nossas enfermidades. A libertação do obsidiado aqui, segundo o pastorino lá na sinagoga, ela espalhou-se por toda Cafarnaum. Obviamente, é lógico que isso iria acontecer, favorecendo muito a divulgação do fato de, aos sábados, não podendo trabalhar nem perambular, ficarem os israelitas à frente de suas casas em longas conversas, cujo teor, melhor dizendo, corria de rua em rua. Então, de algum modo, era um ambiente de telefone sem fio, de fato, do que era aquilo tudo que aquela sociedade vivia com os ensinamentos de Jesus Cristo. E o resultado disso é que logo após terminar o descanso dele ritualístico às 18 horas, né, logo após o pôr do sol, todos se movimentarem para levar os seus enfermos obsidiados à residência de Jesus na casa de Pedro. E podemos aqui, de algum modo, traçar um paralelo com o que viveu Chico Xavier, por exemplo. Havia uma verdadeira peregrinação, iam caravanas para a casa de Chico, e aqui eu não faço comparação de Jesus com Chico, eu quero comparar apenas o aspecto da cura e do exercício das suas faculdades de um modo geral. No sentido de Chico, não da cura física, mas do traço consolador daquilo que ele tinha a oferecer àquelas pessoas. Imagine a dificuldade que era para Jesus Cristo, porque
ele conseguia perceber que muitos daqueles que estavam ali seguindo apenas se interessavam pela cura. E mesmo assim ele não deixava de servir. Mesmo assim ele não deixava de curar, não como um exercício de uma faculdade que apenas a ele pertencia, mas um ato de boa vontade para com aqueles que precisavam. Né? Isso é importante que se diga. Lucas mostra Jesus proibindo que os espíritos desencarnados falem a seu respeito, porque sabiam que ele era o Cristo. A todos Jesus atendia carinhosamente, livrando os obsidiados e curando os enfermos. Mais uma lição de servir, segundo o pastorino, missão de serviço, que jamais deve ser negado pela individualidade, é através da libertação das personalidades ainda presas, segundo ele, ao resgate das dívidas do passado, e as criaturas poderão um dia compreender o caminho que lhes abre. Só uma pessoa que pode superar os seus problemas consegue atingir a visão da estrada a percorrer. E aí a gente encerra o nosso estudo de hoje, né? Comentário de hoje, agradecendo a oportunidade.